Olá, eu me chamo Verônica, sou estudante de Ciências Contábeis de 8º semestre pela Universidade Federal de Sergipe e estou aqui para apresentar um resumo expandido sobre a análise de rentabilidade da empresa Açaí entre os anos 2019 e 2021. Esse trabalho ele foi desenvolvido por Janaína, Narla, Monielle e por mim, Verônica, e orientado pela professora mestre Nadiele Galvão. Começamos aqui, então, com a introdução do nosso trabalho. E o objetivo desse estudo ele foi analisar os indicadores de rentabilidade entre os anos de 2019 e 2021 da empresa Sendas, que é mais conhecida como Açaí Atacadista. E os indicadores de rentabilidade, eles vêm para expressar o quanto de lucro a empresa está gerando e se as suas expectativas elas estão alinhadas com o mercado. A empresa Sendas, mais conhecida como Açaí Atacadista, é uma empresa brasileira do ramo de atacado e autosserviço. Está listada na Bolsa de Valores de São Paulo, B3, e ela é também negociada na Bolsa de Valores de Nova York. Metodologia. Bom, a nossa pesquisa ela é descritiva. Nós fizemos um levantamento da análise documental para entender qual era o contexto histórico daquela empresa e também quais eram os seus resultados durante esse período que ela está listada na B3. E a pesquisa ela busca descrever a análise da rentabilidade da empresa Açaí Atacadista, visualizando quanto a empresa ela obteve de retorno em relação aos seus valores investidos. Aqui eu trago a metodologia de pesquisa, ou seja, como é que nós encontramos os valores calculados? Os indicadores de rentabilidade são eles: a margem bruta, a margem líquida, o ROA e o ROI. Bom, começamos aqui então com a margem bruta, que a margem bruta basicamente, na sua fórmula, significa o lucro bruto dividido pela receita líquida multiplicada por 100. E esse indicador ele representa a porcentagem de lucro que a empresa ela tem sobre suas vendas de produtos ou serviços. Partindo então para a margem líquida, que a sua fórmula é lucro líquido dividido por vendas líquidas, ela representa a lucratividade que a empresa ela possui por meio das suas vendas. Vamos então agora para o ROA, que é a rentabilidade do ativo. E o que significa o ROA? Em sua base de fórmula, significa lucro líquido dividido pelo ativo total multiplicado por 100. E isso significa dizer que mede o potencial de geração de lucros por parte da empresa, em razão dos investimentos realizados no ativo da empresa. O ROI ele visa medir a taxa de rentabilidade sobre o capital próprio investido na empresa. E sua fórmula é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido multiplicado por 100. Apresentados assim as fórmulas e os significados, então nós apresentamos aqui os cálculos obtidos através dessas fórmulas, assim como os resultados. E nós apresentamos através de gráfico. Então, a margem bruta, como eu falei anteriormente, ela indica a capacidade que a empresa tem de transformar as receitas de vendas em lucro bruto. E, fazendo uma análise entre o ano de 2019, 2020 e 2021, nós podemos observar que em 2019 a margem bruta ela ficou acima um pouquinho de 16,80%. Em 2020 caiu bastante, né? Mas não foi assim algo muito extraordinário, que foi uma queda para 16,40%. Em 2021 ela volta a subir para 17%. Uma das explicações para essas quedas entre 2019 e 2020 foi em relação ao Covid-19, porque impactou diretamente nas ações do mercado, impactou diretamente na empresa Sendas Açaí Atacadista. Aqui, então, nós trazemos a margem líquida, que a margem líquida ela é o resultado em relação ao lucro líquido da empresa em referência
às vendas realizadas. Então, no ano de 2019, nós obtivemos um número acima de 3,70%. Em 2020, acima de 3,85% e abaixo de 3,90%. E em 2021, nós obtivemos, então, um valor acima de 3,80%. Partimos aqui, então, para o indicador de rentabilidade sobre patrimônio líquido, que ele representa, basicamente, uma remuneração de capital investidos pelos acionistas. Fazendo uma análise do retorno sobre patrimônio líquido, nós obtivemos o valor de 14,75% no ano de 2019, em 2020, 103,79% e em 2021, 58,21%. Então, houve um crescimento bem alto de 2019 para 2020, mas quando comparado de 2020 para 2021, que foi justamente o impacto aí da pandemia, houve uma queda razoável. Resultados e discussões. Agora nós vamos falar sobre rentabilidade do ativo, que é o ROA. Esse indicador ele representa o retorno sobre os investimentos totais, ou seja, do ativo total efetuado da empresa. Então, aqui nós observamos que em 2019 nós tivemos uma porcentagem de 4,45%, em 2020 nós tivemos uma porcentagem de 7,43%, e em 2021 nós tivemos uma porcentagem de 7,04%. Esse foi um dos índices que menos teve variação de forma direta entre os indicadores analisados. Conclusões. Bom, ao analisar esse trabalho, esse resumo expandido que nós produzimos, nós podemos observar que um dos indicadores que menos teve variação foi o ROA, mas os outros a gente pode observar que teve sim uma certa variação. Porém, não foi algo muito discrepante e ainda deu para a empresa se manter bem no mercado. Trazemos aqui, então, algumas limitações, porque a gente sabe que esses valores encontrados nós obtivemos lá da B3, informações listadas lá na B3. Então, a gente não está próximo da realidade da empresa. A gente sabe que isso pode se modificar, a gente sabe que os valores transmitidos e publicados podem não ser necessariamente iguais, exatos. Então, isso é uma das limitações da nossa pesquisa, assim como outra limitação é ter realizado essa análise apenas entre os últimos 3 anos, porque foi o ano que a gente conseguiu as informações na B3. E outra dificuldade é também que somente ela fornece essas informações. Então, assim, pode, de certa forma, ser um pouco tendencioso, mas, de maneira geral, a empresa Sendas, distribuidora SA, em relação à análise da rentabilidade, ela se encontra bem e as suas variações não foram capazes de diminuir, digamos assim, a sua rentabilidade, visto que o período analisado foi um período que atingiu o Covid-19, foi período de pandemia, então todo o mercado ele sofreu um certo impacto por essa ação. E aqui eu trago nossas referências. Desde já agradeço pela atenção e até uma próxima.